Deus pode ter ira e amor ao mesmo tempo em relação às pessoas? Vejam, a Bíblia afirma... Não, isso não afirmei, eu fiz uma pergunta. Tudo bem, mas o ponto é... Mas a sua pergunta implica uma resposta que é impossível, entendeu? Você disse que se Deus Isso, tem se ira Deus e tem amor essa para a ira e esse mesma amor- pessoa, isso. isso coloca em xeque Várias coisas. a sua... Isso, tanto que dentre os seus erros, a questão do inferno, que Deus não pode amar e odiar aquela pessoa ao mesmo tempo. Mas veja, se a Bíblia afirma tanto a ira quanto o amor de Deus, é óbvio que essas coisas precisam conviver. Porque senão, é a Bíblia que estará errada para o seu ídolo estar correto. Não sendo esse o caso, as duas coisas têm que conviver. E veja, a palavra de Deus diz que Deus odeia os pecados de Jacó, ou os pecados de Israel, do seu povo eleito. E Deus ama o seu povo eleito. Porque o que acontece? Deus ele tem a capacidade de diferenciar o pecado do pecador, ainda que em alguns pontos, quando o pecador insiste em não se arrepender ao ponto do pecado contra o Espírito Santo, ele é identificado com o pecado. E aí o ódio que Deus tem sobre o pecado recai sobre o pecador. Mas não precisa ser assim. Por quê? Porque Deus amou o mundo e enviou o seu Filho ao mundo, para que todo aquele que nele crê não pereça. E veja, em Romanos capítulo 5, quando Paulo vai descrever esse processo, ele vai dizer assim a partir do verso 6. Cristo, quando nós éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Você fala assim, como é que Deus pode amar o ímpio? Porque o ímpio, ele rejeita Deus, ele não está com Deus, etc. Mas o Paulo diz o contrário. É para a pessoa que rejeita, é para a pessoa que desobedece. Paulo era um deles, um assassino que mandava matar pessoas porque era um fanático religioso. E Cristo morre por Paulo, sendo ímpio. E aqui você vê toda a descrição de Romanos capítulo 5, verso 6 até o verso 11, que vai falar exatamente isso. O amor de Deus pela pessoa perdida, pela pessoa errada, pela pessoa ruim, que é a única esperança da pessoa se converter e sair do caminho errado e ir para o caminho certo.